Acho que foi, Guilherme. Acho que Oi, estamos. tá online? Acho que estamos. Eu vou entrar aqui no canal do YouTube para gente, só para ter certeza. Já estamos online. Já estamos online, então. Já estamos online. Salve, Cara, que salve, prazer, galera. que alegria é estar aqui batendo um papo com você. A gente já trabalha juntos no Descomplica, eu já conheço o seu trabalho formidável e excelente há bastante tempo. E estou muito satisfeito de estar aqui batendo esse papo contigo, porque é a semana, né, da luta antirracista, na verdade, né? Uhum, Dia da Consciência Negra, que tem aí também uma história que a gente pode conversar, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho da sua história, e que você falasse um pouquinho beleza. sobre sua trajetória para a gente. Uhum. Bom, tem bastante gente aí, inclusive, que eu tava vendo no chat antes de começar, né, tem bastante gente que eu conheço aí, né? A Natália tá aí, minha namorada, tô vendo aí alguns alunos do Descomplica também, tá dando oi, falando que veio por causa da gente. Então, assim, acredito que tenha bastante gente que nos conheça, né? Mas para quem não me conhece ainda, eu sou Guilherme Praça, sou professor de História, sou formado em História pela UERJ, né? Fiz mestrado em História Política também na UERJ, e terminei o mestrado em 2019, né? Pouquinho tempo. E, assim, desde então, eu venho me preocupando bastante em tentar debater, em tentar trazer essas pautas de questão de não só de questão racial em si, né? Mas pensar todo o escopo, todas as questões que têm provocado tanto, que têm inquietado tanto os principais intelectuais brasileiros ao longo dos anos, quanto a questão da interpretação do Brasil, né? Então, toda vez que eu leio algum intérprete do Brasil, toda vez que eu leio algum autor que tenta entender o Brasil, eles sempre acabam passando por essas questões raciais, sempre acabam passando pela questão étnica, pela questão do desenvolvimento brasileiro, pela questão social, da pobreza. Então, eu acabo trazendo isso para a minha vida, né? Trazendo isso para o meu conhecimento, trazendo isso para os meus estudos, né? Então, por conta disso, eu me empenhei no mestrado em estudar eugenia, Legal. e é engraçado que, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei... Que foi uma coisa muito engraçada assim, no mestrado, né? Porque é aquela coisa de escolher o tema, né? Qual tema que eu vou trabalhar no mestrado? O que eu vou estudar? Aí, por um lado, eu ficava muito pensando, pô, o que eu adoro falar é sobre cinema, eu gosto muito de cinema, eu quero falar sobre cinema, mas, por outro lado, eu tenho aquele peso na consciência de querer fazer um texto, de querer produzir uma pesquisa que tem uma relevância social, né? Que tem alguma coisa. Então, eu fiquei nessa dúvida enorme, pô, o que eu faço? E agora... Aí eu pensei, cara, dá para juntar as duas coisas, né? Dá para falar de cinema e de raça, dá para falar de cinema e outras coisas. E foi dentro desse brainstorming, foi dentro de toda essa loucura aí que eu consegui descobrir, né, alguns detalhes sobre cinema na década de 30 e a influência que ele estava sofrendo pela eugenia, né, principalmente da eugenia de alguns autores brasileiros, né, de alguns cientistas e antropólogos brasileiros. Então comecei a pensar sobre isso, refletir sobre isso, e dessa saiu uma dissertação de mestrado sobre dois filmes do Humberto Mauro, um diretor mineiro bastante famoso naquela época, muito conectado também aos ideais daquele período, principalmente ali do Estado Novo, e que ele foi muito influenciado, ele trabalhou muito perto com o Roquete Pinto, né, que foi um antropólogo também desse período. Então, o pensamento eugênico do Roquete Pinto está muito atrelado aos filmes do Humberto Mauro, muito atrelado à própria ideologia do INSE, do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Então foi daí que eu comecei a pensar cada vez mais sobre essas questões raciais, ler cada vez mais esses intérpretes do Brasil e trazer isso também para uma história pública, né? Trazer isso também para o meu Instagram, trazer isso também para a minha vida pessoal, para os meus debates no dia a dia, para as minhas aulas. Então, eu, Guilherme Praça, sou um professor de história, né? Que eu estou empenhado em trazer essas questões para as minhas aulas, trazer essas questões para o dia a dia, para falar sobre a importância, né, de se combater o racismo, sobre a importância de se falar sobre o racismo, que é algo também que não se fala muito. Que legal, cara. É interessante você. Eu também sempre tive essa dificuldade, né, de conciliar o prazer que a gente tem com a questão da relevância social Uhum. de uma pesquisa, né? Porque muitas vezes, inclusive nas universidades públicas, essas pesquisas são financiadas também pelo contribuinte, são financiadas pela Exatamente. sociedade. Então a gente precisa, de alguma maneira, ter uma relevância social daquilo que a gente gosta, não, pode, não é só aquilo que a gente gosta. Dá para ver, E né? sempre foi uma inquietação minha, assim, sabe? De pensar que, pô, tô aqui 4 anos com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, como é que eu posso devolver isso de alguma forma, né? Então vem até daí também minha questão de gostar de trabalhar nos pré-vestibulares comunitários, né? Que é onde eu acho que eu me sinto da melhor forma em retribuir, né? Tudo isso que eu aprendi nesses 4 anos de faculdade. Então, acho que fora esse elemento acadêmico, né, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a sua dissertação de mestrado, sobre o trabalho da eugenia e do cinema. Dá para ver aí no seu cenário já atrás de você Mad Max e os cartazes do cinema. Então, a Vamos sua chamar de paixão pelo comunista, né? Que tem cinema. aqui umas cartazes aqui soviéticos também.
você gosta de cinema soviético, né? Eu tenho uns alunos da PUC que são absolutamente fascinados por cinema soviético, que é um cinema muito legal, interessante também. E você estudou o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, o cinema do Roquete Pinto, o cinema baseado na eugenia, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria também que você falasse um pouquinho da sua experiência enquanto pessoa negra no Brasil, né? Que não é exatamente uma experiência, não é exatamente o país mais agradável do mundo, apesar da mitologia da democracia racial, que foi, inclusive, cunhada, né, a partir dos trabalhos do Gilberto Freire, justamente nesse momento, nesse período que você estava estudando cinema, né, dos anos 30. E em algum lugar ainda existem pessoas hoje que acreditam que o Brasil não é um país racista, que isso é mimimi, que não existe nada disso. Eu acho que nada melhor como um antídoto, como uma vacina para isso, né, é você contar um pouco também da sua experiência pessoal como aluno e depois como professor negro, né, numa estrutura racista, né, da sociedade brasileira e no sistema educacional brasileiro, as instituições brasileiras que são, como nós sabemos, racistas. João, eu acho que esse ponto que você falou de dividir entre minha trajetória como estudante e como professor é fundamental realmente para separar as coisas, assim, sabe? A forma como eu percebia antes e a forma como eu percebia hoje isso, né? Quando eu era aluno, ensino médio, eu estudei em escola particular, né? E, assim, apesar de ser escola particular, era uma escola particular pequena, aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, que tinha outros alunos negros também, que era uma escola muito diversificada, digamos assim, né? Só que, apesar de ser uma escola muito diversificada, isso foi até eu me formei no ensino médio foi em 2010, né? E até 2010, assim, não existia um debate dentro da escola sobre questões raciais, sobre questões LGBTQIA+, sobre questão de gênero, sexualidade. Não existia nada disso até 2010, né? Apesar de no mundo inteiro nós já temos autores, já tínhamos textos, filmes falando sobre essas coisas, dentro das escolas particulares isso não era comentado, né? Então, assim, talvez tenha alguns amigos aí meus até assistindo, que fizeram, né, que estudaram comigo, e eles devem lembrar disso também, né? Era uma época que, assim, as brincadeiras racistas no dia a dia, no cotidiano, era muito comum entre a gente, sabe? A gente fazia essas brincadeiras o tempo todo, um com o outro dentro da escola, os professores faziam essas brincadeiras com a gente, era super normal. Me lembro de um professor que fez até um comentário, né, falando alguma coisa, como é que ele falou alguma coisa, você não tá na senzala não, para algum aluno, sabe? Alguma coisa assim, isso era completamente normal, sabe? Isso era completamente, parecia que era naturalizado, entende? E a gente também não conversava sobre essas questões. E tem uma coisa que me incomoda muito até hoje, eu até falei numa outra live no outro dia, né, sobre um professor negro que eu tive, durante o ensino médio, que o nome, eu não lembro qual era o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele era Dias, né? E o Dias, ele era um dos poucos professores negros que eu tive ao longo da vida, né? E o Dias, além dele ser negro, ele, tipo assim, ele falava muitas palavras errado, né? Ele falava problema, ele falava algumas palavras erradas, e que, assim, dentro de uma escola de ensino médio particular, cara, para aqueles alunos isso era inadmissível, né? Então, cara, eu lembro que a gente pegou muito no pé dele, eu mesmo, inclusive, sabe? A gente pegou muito no pé daquele homem, muito, de enchendo o saco, até que o dia que ele foi demitido, porque foi um racismo, assim, como é que eu posso dizer? Extremamente absurdo dentro da escola, sabe? E não houve nenhuma conversa com a gente sobre racismo, não houve nenhuma conversa com diálogo com a gente sobre aquela situação. Eles simplesmente demitiram o cara porque achavam que ele fosse um péssimo professor e demitiram, né? No final das contas, os alunos é que estavam certos naquela situação e ninguém se falou sobre nada sobre aquilo. Né? Então, assim, eu acho que toda essa questão que eu passei durante a minha formação como aluno de ensino médio, ensino fundamental, ela demonstra bastante isso, né? Do que é o racismo velado. O racismo ele é tão velado, ele é tão invisível, ele parece que não existe, que no final das contas, nós mesmos negros, a gente acaba reproduzindo todos esses discursos, todas essas narrativas, sem saber o quanto isso prejudica a gente, né? E sem ter a noção do que é aquilo, sem ter a noção de como aquilo funciona, né? Então, esse racismo velado é por isso que ele é tão perigoso, por isso que ele é tão ruim, por isso que ele afeta tanto a gente, né? Se nos Estados Unidos a gente tem aquela forma de racismo muito mais voltado para a agressão física, muito mais voltado, né, para os conflitos diretos. Aqui no Brasil, a gente tem esse racismo muito mais voltado para as coisas pequenas do dia a dia, para as coisas estruturais, para as coisas que passam imperceptíveis, né, mas que elas estão ali. Então, por exemplo, apesar da gente fazer todas essas brincadeiras e todas essas piadas quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, quando eu assistia um programa na TV, quando eu assistia algum filme, a gente não via absolutamente nenhum ator negro, não via pessoas negras, assim, nos jornais, na TV, médicos negros, professores negros, a gente não via nada disso.
padrão de beleza não era o nosso, né? O padrão de beleza dessas épocas eram das boy bands, do Backstreet Boys, ou do Rebeldes, né? Por exemplo, coisas dessa época. Então, mesmo a gente não se enquadrando em nenhum desses perfis, mesmo a gente não se enquadrando em nem nada que a sociedade construía, em nada que o mundo capitalista, digamos assim, criava, a gente achava isso completamente natural e acabava usando essas piadinhas, as brincadeiras como uma forma de refúgio, né? Tem até uma coisa que é muito engraçada de época de infância, que assim, eu fazia, mas eu não sabia que outras pessoas faziam, né? Eu descobri isso depois que eu fiquei adulto. Quando eu assistia algum desenho, quando eu assistia algum filme que não tinham pessoas negras, eu normalmente associava algum alienígena ou algum robô, alguma coisa assim, a pessoas negras, né? Por exemplo, quando eu assistia Thundercat, tinha o Pantro, né? Não sei se você lembra do Eu Pantro. O lembro, Pantro, claro, para mim, ele era o negro do grupo, assim. O Pantro, para faz mim, ele era sentido, o é verdade. Eu ele acho que era o negão do bonde. Ou então, tipo, Dragon Ball Z. Quando eu assistia Dragon Ball Z, não tinha nenhum personagem negro. Né? Então, Piccolo, que era um personagem verde, um alienígena, eu associava ele, né, a alguma pessoa negra, assim. Então, a assim, falta de que legal. representatividade era tanta que a gente não debatia, mas mesmo assim a gente fazia essas coisas, né, de associar Fantasiava, pessoas, né? de É. associar essa cultura a robôs, a alienígenas, né, no final das contas. Então, assim, depois que eu cresci, eu até li alguns artigos sobre isso, descobri que isso era muito comum, que outras pessoas também fazem isso, que outras pessoas, outras crianças, né, no caso, também faziam. Então, isso é uma forma que a gente percebe. E o outro lado, né, como a gente estava falando, eu já como professor, eu acredito que meu processo de desconstrução, de me perceber como negro, de ver o racismo, né, de conseguir perceber todas essas estruturas, foi durante a faculdade, obviamente. Né? Eu estudei na UERJ, a UERJ, pô, uma das faculdades mais negras do Brasil, uma das faculdades com o maior número de cotistas, de alunos, né, voltados para o movimento negro, tudo isso. Então foi ali dentro que eu me percebi, sabe? E desde então eu comecei a cada vez mais ler sobre e tentar trazer isso para as minhas aulas, tentar trazer esse debate para o dia a dia, né? Então, por exemplo, como eu falei, eu me dedico bastante hoje para vestibulares comunitários, né? Eu estou trabalhando no Educafro e na Fundação CCERJ. Então, nessas aulas eu faço questão de trazer conteúdos sobre autores negros, falar sobre questões negras dentro de sala, porque isso é essencial, né? A gente não pode passar batido sobre essas questões. Então, eu não sei se você se sente confortável e tal, se você não se sentir confortável, fique absolutamente à vontade, mas você vivenciou, na sua experiência como professor, como profissional, historiador e tal, nas instituições, você nem precisa mencionar as instituições, você viveu experiências de racismo, você, pessoalmente, vítima disso? Cara, então, como eu falei para você, aqui, assim, aqui no Brasil a gente vive essa questão do racismo Velado. velado, né? Então, muitas vezes, tanto coordenadores, diretores de escola, os próprios alunos, eles não praticam aquele racismo muito na cara, né? De virar e fazer alguma ofensa. Então, as formas de racismo, elas são sempre com base em piadinhas, né? Em coisas tipo falar do cabelo, falar ou então algum amigo meu que seja de alguma religião de matriz africana, fazer algum comentário sobre a roupa, né? Ou então fazer algum comentário sobre aspectos, coisas do tipo, sabe? Eu trabalhava numa escola que tinha uma situação muito engraçada, né? Que eu era monitor com outras duas meninas negras também, né? E as duas meninas elas tinham um cabelo baixinho, assim, tipo o meu, né? De black. E os alunos viviam confundindo a gente, confundiam nós três, assim, me confundiam com as meninas, sabe? Eu era monitor de história e eles vinham me perguntar, mas Guilherme, tira uma dúvida aqui para mim de português. Eu, pô, cara, eu não sou professor de português. Ou então outra coisa que eles faziam era achar que todo mundo era parente, né? Tipo, você é irmã daquela fulana, você é irmão dela, sabe? Assim, eu não viro para você, não chego para você e pergunto se você é irmão do Belisário só porque vocês são brancos no final das contas, né? Então, rolava muito isso, né? De associar as pessoas negras. Então, isso que é um racismo muito estrutural, assim, das pessoas fazerem coisas sem perceberem no final das contas. Entendo. Não é uma coisa assim que foi direcionada. Não, não, é. Você acredita, em alguma medida, que isso prejudicou sua carreira ou sua trajetória, em alguma medida? Sim, sim. Cara, eu acho que, principalmente questão de cabelo, eu acho que isso é muito, muito nítido, assim, muito nítido, por conta de... Muita gente associa cabelo afro a cabelo sujo, acha que pessoa com cabelo afro não tem preocupação com estética, não tem preocupação com beleza. Então, percebo que muitas escolas acabam indo por esse lado, né? Muitas escolas acabam tendo esse tipo de Na hora de perspectiva, contratar, sabe? você está falando, né? Principalmente na hora de contratar, sim. Na hora de contratar. E atualmente você está dando aula onde? Então, atualmente eu dou aula no Futuro VIP, na Fundação CCR,
e no Descomplica, além do Educafro, né? Que mais o Educafro é voluntário, no caso. Sim, claro, mas é e nessas instituições que você trabalha, quer dizer, no caso do Descomplica, eu sei porque eu trabalho também, né? Mas nas outras instituições você percebe um número de profissionais negros desproporcional, que não há uma proporcionalidade, uma representatividade que é adequada ao tamanho da sociedade brasileira, dessa população? Por exemplo, se você é um dos poucos, um único negro, não? Não, no caso eu não sou o único negro, porque, por exemplo, Futuro VIP, o Fundação CCERJ são escolas de cursos pequenos, né? Não são escolas de cursos grandes. Então é algo que eu coloco até dentro do meu no manual, né? Do manual de educação racista, que aparentemente quanto maior a escola, quanto mais a escola é de elite, quanto mais a escola é voltada para um público de elite, menor é a quantidade de negros, de professores negros, né? Você falou que só teve um professor, né, negro. Eu me lembro também de um ou dois no máximo, professores E negros. quando a escola, por exemplo, é uma escola de subúrbio, é uma escola, mesmo sendo particular e pequena, aí, de fato, tem outros professores negros, né? Então, quanto mais a escola vai se tornando para a elite, maior é essa discrepância. Então, por isso que, por exemplo, quando eu escrevi o Manual de Educação Antirracista, tem até um parágrafo dele que eu me foco bastante nisso, né? Eu coloco lá falando que muitas escolas particulares de periferia, muitas escolas particulares de favela, por mais que tenham uma mensalidade pequena, ou então tenham algum projeto de bolsas, elas conseguem trazer muitos alunos negros para dentro das escolas e conseguem também contratar muitos professores negros, né? Por quê? Porque esses professores negros, muitas vezes, eles estão marginalizados dos grandes empregos, das grandes propostas. Esses professores negros, eles existem, as professoras negras existem, só que elas estão aceitando salários pequenos, né? Estão aceitando trabalhar em escolas pequenas, escolas que pagam mal, justamente para poder ter algo para trabalhar, justamente para ter algum lugar para ficar, né? No final das contas. Então, assim, essa discrepância acaba sendo muito maior dentro dos colégios de elite do que dos colégios menores, dos colégios de periferia. Às vezes eu tenho a impressão, em determinadas instituições, que rola uma espécie de blackwashing, no sentido de que você contrata alguém para dizer que tem representatividade, necessariamente, e não necessariamente há uma política antirracista explícita, né? Você tem, bom, Com agora só a gente certeza. não é racista, porque temos um negro aqui, porque temos dois Com negros certeza. aqui. Né? E isso acaba sendo uma maneira da instituição meio que livrar a cara dela sem precisar fazer ou tomar medidas específicas a respeito disso. Eu me Eu lembro da sigo. polêmica Não, pode falar, pode falar. que teve recentemente com o Magazine Luiza, onde eles chegaram à conclusão de que, bom, nós temos uma representatividade de negros que é proporcional e razoável nas posições que não são posições de chefia, que não são posições de gerência. Né? O cara que é vendedor, o indivíduo que dá faxina, que está trabalhando na base lá, tudo bem. Mas aí quando chega na posição de chefia, na posição de gerência, é 16%, né? Quando na média é 50%. E aí? Né? Vamos fazer então um programa de trainee só para negros para, no mínimo, garantir a igualdade. E aí foi um escândalo, um absurdo, racismo, mas as avessas, racismo inverso, e aquela coisa tudo que a gente sabe, né? Eu sempre falo isso nas lives, né, que eu faço, falando sobre racismo, que eu sigo muitos perfis de escolas e cursos no Instagram, no LinkedIn, né, nesses canais de comunicação. E eu acabo percebendo essas coisas, né? Muitas escolas e cursos postam fotos dos professores e tudo mais. Aí tem uma que eu acho assim, muito bizarro, sabe? Porque todas as fotos que eles postam são fotos de todos os professores, são brancos, todos os professores são praticamente homens, e aí eles têm uma funcionária só negra, uma professora negra, e que essa professora negra ela só aparece, só participa quando são alguns dias comemorativos, assim, quando são alguns dias de, tipo, própria consciência negra, abolição, para falar sobre questões sobre racismo. Então, eles meio que usam realmente essa funcionária para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Para poder mostrar esse tipo de aparência para a sociedade, né? De que olha como nós não somos uma escola racista, nós até temos uma professora negra, né? Justamente dentro do que você falou, dessa perspectiva de tentar aí trazer pelo menos uma imagem ética, minimamente ética dentro daquele espaço, né? Dentro daquela empresa. E isso rola muito, de fato. Maravilha. Bom, então antes da gente começar a falar do seu manual antirracista, que eu acho que é o objetivo principal dessa live, né, e que é um trabalho excelente, maravilhoso, que você vai divulgar aqui para as pessoas que estão assistindo e para quem vai assistir ainda, eu queria também fazer um jabá aqui do seu trabalho como historiador público. Né? Eu sempre tive interesse, né, no trabalho dos historiadores públicos, que são aqueles que no passado, durante muito tempo, isso foi muito normal, né, os historiadores estarem na arena pública, atuando publicamente, né, no sentido de tentar, eventualmente, promover a divulgação e a disseminação do conhecimento histórico. E você faz isso no seu perfil pessoal do Instagram, né, e agora faz também do caderno. E nesse perfil pessoal do Instagram, que eu recomendo que todo mundo siga, porque é muito, muito interessante, muito rico em termos de conteúdo, né, é @guipraça. É isso, né? Tá certo, @Gui Praça. Isso. E de praca, no caso, né? Que Gui eu Praca, não tenho não tem essa cedilha. né? O Guilherme ele faz umas postagens muito, muito ricas
quase sempre sobre cinema e história, mas muitas vezes também sobre cultura popular e história, sobre música e história. Em suma, e um olhar que é um olhar muito sofisticado do ponto de vista acadêmico, muito talentoso, muito embasado. E algumas postagens chamaram minha atenção, né? As postagens sobre o blackface, as postagens sobre o King Kong, as postagens que você fez, né, sobre filmes brasileiros, e recentemente o artigo que você escreveu essa semana para o blog do Clipe em CACD sobre o Grande Otelo. Eu sou fã de todos, é difícil para mim escolher, assim, mas não sei, talvez você consiga escolher aí uns 3 ou 4 que você tenha mais orgulho desses trabalhos, em que você faz essas análises por meio de imagens, e aí você faz uma sociologia histórica muito sofisticada, que eu acho muito rica. E várias coisas que eu nunca tinha sacado, que eu nunca tinha imaginado, que eu nunca tinha percebido, e que talvez só uma pessoa preta podia olhar para aquilo e ter aquela sensibilidade, né, de ver e olhar aquilo, olha, isso aqui significa desse jeito, cara, olha só como o... E em alguns casos, como no caso do Corra, aquilo é explícito, né? Roubar o corpo da pessoa negra e usar o corpo da pessoa negra para fins brancos. Não é uma metáfora perfeita dos 300 anos, 400 anos de escravidão. Mas em outros casos, no caso do Donkey Kong, nunca tinha me ocorrido aquilo, né? E acho que você podia falar um No pouco Donkey Kong tem aquele filme Bastardos Inglórios, tem uma parte que eles estão fazendo aquela brincadeirinha das cartas, né? Sim. Que eles escrevem as cartas, e aí um dos personagens fala alguma coisa assim, tipo, eu fui escravizado, é o cara, sim, eu fui trazido pra América, é o cara, sim, ele, eu sou da África, é o cara, sim, aí ele joga algum nome de algum personagem que foi de filme escravizado, alguma coisa assim, ele, não, é o King Kong, ele faz essa piada, né? Então ali no Bastardos Inglórios já tinha essa sacada. Aí depois eu li um livro recente que se chama Horror Noir, esqueci qual é o subtítulo dele, mas que ele fala sobre cinema de terror também, cinema negro de terror nos Estados Unidos, e que ele traz, a autora traz várias dessas sacadas, né? Falando sobre King Kong, falando sobre vários outros filmes recentes também. O livro é muito bom, é sensacional. Foi inclusive dele, assim, foi inclusive a partir de lendo esse livro que eu tive ideia de fazer esses posts no Instagram, tive ideia de fazer também esse mesmo trabalho, né? Repetir esse tipo de pesquisa. Quais são os seus favoritos aí das postagens? Você fez já mais de 100 postagens, né? Qual é a sua favorita? Cara, o meu favorito, assim, que eu gosto muito, é o de Moonlight. O de Moonlight é algo que eu me identifico bastante com esse tipo de pensamento, sabe? Deixa eu até procurar ele aqui para ver qual foi o título que eu coloquei dele. Foi... Eu não estou achando ele aqui agora, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei algum título legal, mas que fala sobre masculinidade tóxica, assim, que fala sobre a masculinidade negra também, masculinidade tóxica. E eu gosto bastante desse assunto também, né? Porque por mais que a gente fale sobre a questão de racismo, sobre a questão das estruturas raciais do país, de escravidão, etc., eu acho muito importante também a gente falar sobre a própria masculinidade, né? Falar como, né, muitas vezes, essa própria construção do negro, né, como um homem selvagem, um homem bruto, né, que esse homem bruto e selvagem é só assim que ele consegue sobreviver dentro da sociedade capitalista, o quanto isso mais nos afeta do que, de fato, nos ajuda a viver dentro dessa sociedade, dentro desse mundo, né? Pensar o homem negro como esse homem que não tem sentimentos, esse homem que precisa ser bruto o tempo todo para sobreviver, é algo que, cara, acaba com o psicológico de qualquer pessoa, né? Então, quando eu assisti o Moonlight, né, por mais que, assim, Moonlight, ele tá falando ali dentro de uma perspectiva homossexual, né? Por mais que eu seja heterossexual, mesmo assim, o Moonlight, ele ainda tá tocando nessa questão da masculinidade e indo além, sabe? Então, eu acho muito sensível, assim, eu acho uma narrativa muito forte. E quando eu escrevi esse texto do Moonlight, eu gostei bastante. O título dele é exatamente isso, ó, O Problema da Masculinidade Negra em Moonlight, que eu falo bastante sobre isso. Para mim, é o texto que eu mais gosto. Assim, eu acho que foi o texto que eu mais gostei de parar para pensar e refletir sobre. E o Moonlight é interessante porque ele foi justamente depois dos protestos contra um Oscar branco, né? Ele é uma resposta no ano seguinte da academia, eu acho, né? Aquele boicote do ano anterior em que, não me lembro. Exato. Foi 2012, 2013, 2014, sei lá, que o Moonlight ganhou. Não, acho que Moonlight foi 2015. Foi por aí. Foi mais recente, 14, acho que foi 2015. Foi junto com o La La Land, né? Que teve aquela doideira lá do La La Land, que eles anunciaram e depois voltaram atrás. E eu acho que Moonlight ele responde exatamente a isso, né? Porque é um filme que ganhou o Oscar em que tudo ali, não é? Não tinha os personagens brancos, eles eram coadjuvantes, absolutamente irrelevantes. Era uma história totalmente negra do começo ao fim, né? Que é de fato um filme espetacular, que coisa espetacular, né? É sensacional. O arco do roteiro todo e as 3 fases, né? Do Kiron e da última fase dele é um filme muito bonito.
Filme muito, muito bonito, né? E eu me lembro também que no Brasil foi um escândalo. Eu me lembro que quando saiu, várias pessoas vaiavam, tinha gente saindo no meio do filme, né? Porque se a questão homossexual ainda não é uma coisa claramente aceita na sociedade, né? Ainda mais quando você colocava aí a questão do homossexualismo negro, justamente está falando, Exato, a exato. ação, né, do homem negro que tem que ser embrutecido, que tem que ser brutalizado, ou seja, tem que ser transformado num King Kong. Né? É como se não tivéssemos abandonado ainda a lógica de que o homem negro ele é o King Kong, que é um dos filmes mais famosos, né, da história, um filme que transformou completamente a revolução da história do cinema, é o Nascimento de uma Nação. Eu acho que você tem um post também sobre o Nascimento de uma Nação, não tem? Tem. O Moonlight, assim, na verdade, o Moonlight eu faço uma associação com ele ao filme do Shaft. O Shaft é um filme da geração do Blaxploitation, da década eu acho que ele é de 1971, na verdade. E o Shaft é justamente essa construção do homem negro como um homem brutal, assim, sabe? Ele é meio que uma versão... É que o Blaxploitation ele tinha muito isso, né? De pegar personagens famosos brancos, pegar narrativas brancas e meio que transformá-las em narrativas negras, né? Então o Shaft ele é meio que um 007, um James Bond negro do subúrbio, né? Que está ali um grande galanteador e ao mesmo tempo também um cara violento, um cara que sabe dosar os seus sentimentos. Então, assim, o Shaft, ele a população negra dos Estados Unidos, ela cresce com aquela imagem do Shaft, porque o Shaft fica muito famoso, né? Então ele é o grande exemplo de masculinidade. E quando você pega um Moonlight, né, e você vê algo completamente diferente do Shaft, causa um impacto, sabe? E uma coisa também que causou muita angústia nas pessoas que assistiram Moonlight foi o início do filme, porque aquele menino não fala, né? Esqueci qual é o nome dele, Sharon, acho que é Sharon, alguma coisa assim. Ele passa pelo menos os 40 minutos do filme sem falar. Dá uma vontade de você dar um tapa aqui nas costas dele para ver se sai alguma coisa, né? Para ver se sai uma palavra. E ele não fala, e isso é angustiante. E é exatamente isso que eu estava falando no início, né? Que o racismo as pessoas não falam. O garoto está sofrendo, ele não consegue botar aquilo para fora, ele não consegue falar sobre o racismo, né? E é exatamente isso que eu estava dizendo no início, sabe? A dificuldade que as pessoas têm em comunicar, a dificuldade que as pessoas têm em dialogar sobre essa questão. Então, quando o cara chega no cinema e se depara, né, com aquela situação angustiante do rapaz que não consegue falar, muita gente acaba vaiando, muita gente não quer assistir aquele filme, muita gente acaba saindo contrariada, né, porque não consegue entender a problemática por trás daquilo, não consegue entender essa problemática do silenciamento, né, um silenciamento que há séculos é feito, um silenciamento que há séculos é imposto à população negra. Até a Grada Quilombo, naquele livro dela, Memórias da Plantação, ela começa falando justamente sobre aquela imagem esqueci qual é o nome daquela mulher escravizada. Escrava... Ai, gente. Da boca com a máscara. Deu um branco agora com o nome dela. Anastácia? Isso, da Anastácia, né? Que ela tá com aquela máscara ali, aquela imagem muito famosa, e a Grada Quilombo fala justamente isso, que aquela máscara é uma forma de silenciamento, né? Aquela máscara não é simplesmente para ela não comer, não é simplesmente para ela não morder ninguém, não atacar ninguém. É uma forma de silenciá-la, é uma forma dela não falar, dela não se expressar, sabe? Então, esse silenciamento que há séculos é imposto é o que o Moonlight está trazendo no início do filme. E as pessoas não sabem lidar com esse silenciamento, né? Não conseguem reagir bem a isso. E isso aparece no King Kong, que é uma coisa embrutecida. Isso aparece no Moonlight, não é, que no início do filme ele não fala. Isso aparece em várias outras obras nas quais há um silenciamento absoluto por meio da estereotipação do homem negro. Eu me lembro uma polêmica que deu com o filme recente brasileiro de uma cineasta branca, que foi o Vazante. Você acompanhou essa polêmica? Acho que não. Não, Vazante é um filme brasileiro que se passa em 1821 e em que a diretora tinha certeza absoluta que ela estava fazendo um filme que não era um filme racista, etc. Mas era uma diretora branca, não é, que conta a história de uma menina branca e em determinado momento a menina branca ela se sente sozinha, abandonada pelo marido, porque ela é obrigada a se casar com 13, 14, 15 anos de idade, sei lá, muito novinha. E o marido vai pro mato, pro sertão, e ela fica brincando com as pessoas da idade dela, e muitos eram escravos. Né? E isso gera uma situação de profunda violência. Né? Mas as pessoas negras do filme eram todos escravos, e muitos deles escravos tinham acabado de chegar da África. E eles, portanto, não falavam a língua. Tem uma cena, inclusive, que eles se revoltam. Eu acho que você ia gostar de ver esse filme, assim, porque vale a pena vou procurar depois. a respeito disso. Chama Vazante.
E foi um filme que eu não percebi quando eu assisti o filme, né? Eu olhei com um olhar de historiador branco. Então aquilo não me afetava diretamente, né? Mas a comunidade negra caiu em cima do filme e falou que era um filme muito racista por conta desse silenciamento absoluto, né? As pessoas negras não eram protagonistas de suas próprias histórias, as pessoas negras não tinham, né, um horizonte de emancipação, utópico, de possibilidades, né, de histórias. Era só uma reiteração da violência, da escravidão, do sofrimento da pessoa negra sem nenhuma possibilidade emancipatória, né? Ainda que ela justificasse que o filme era realista, era um filme nihilista quase, no sentido de pouco emancipatório. Ao contrário, por exemplo, de Corra, né, que também tem um silenciamento, né? O homem negro vai sendo silenciado e vai sendo colocado conteúdo branco em cima dele, que é um pouco o que você fala que o Shaft vai tentar quebrar isso no avesso ainda de maneiras um pouco diferentes. Você vê assim, diferença? e é Você vê complicado diferença porque entre o cinema brasileiro e o cinema americano em relação a essa temática? é isso que eu ia falar agora, assim, é complicado você lançar um filme com esse tipo de narrativa, né, de silenciamento de negros, por mais que sejam escravizados e que ela queira contar a história do europeu e tudo mais, porque o cinema norte-americano agora, ele tem produzido em sério vários filmes onde protagonistas são as pessoas escravizadas, né? Se você pegar desde 12 anos de escravidão, no ano passado saiu Harriet, tem coisa de 2 anos atrás, saiu um filme também que teve muita polêmica, mas que deu bastante bilheteria, recebeu até alguns prêmios antes da polêmica, que foi O Nascimento de uma Nação, o mesmo nome do filme de 1915, né, que fala também sobre questão de escravidão. Então, assim, dentro desse contexto de muitas produções norte-americanas focando nessa questão da escravidão, dando protagonismo para pessoas negras, você lançar um filme tão silenciador, né, tão agressivo, é muito complicado, sabe? Até porque a memória do público está muito fresca. As pessoas estão comemorando essas novas narrativas, estão comemorando, querem mais, assim. Se você pegar a comunidade negra hoje, eles querem consumir mais filmes como Corra, mais filmes como Nós, mais filmes como Pantera Negra, por exemplo, né? Que é um outro filme também que se remete à África, com uma ideia muito mais progressista. Então, assim, lançar um tipo de filme desse dentro desse contexto, dentro dessa agenda, sabe, é muito complicado, né? Acaba sendo muito contraditório, sabe? E por mais que você queira ter, né, essa fidelidade histórica, né? Que assim, o cinema não precisa ter nenhuma fidelidade histórica, né? O cinema é uma arte. O diretor e roteirista, eles têm ali liberdade criativa para poder fazer suas narrativas e tudo mais, sabe? Então, quando você decide que aquelas pessoas não vão falar, que aquelas pessoas não são protagonistas, isso é uma escolha pessoal, é uma escolha sua e, acima de tudo, uma escolha política, né? É uma escolha política que você está fazendo. Então, não tem como a gente simplesmente olhar para esse filme e pensar, ah, não, é só cinema, é só filme. Não. É política também, é uma decisão, é uma escolha, sabe? Então, de fato, se você faz esse tipo de escolha de narrativa dentro de um contexto, né, que não te favorece, as críticas vão surgir, né? As críticas vão aparecer. Estão aparecendo aqui várias perguntas sobre filmes específicos aqui, né? A Lavínia está perguntando sobre o Green Book, que foi um filme que teve muita polêmica na época e tal. O que você achou? O Rafa está perguntando sobre o Django Livre. E tem umas outras perguntas aqui mais específicas do Vitor. Deixa eu ver rapidinho. Eu estou aqui com o chat aberto também, eu posso até dar uma olhada. Maravilha, então beleza. Então, Tem um rapaz aqui falando também, Gustavo, falando sobre Moonlight também. O Gustavo fez um comentário muito interessante, dizendo que ele, ao longo da escola, várias vezes ele virava por ser um dos poucos negros que tinha lá naquela... Foi o Pelé, foi o Denzel, foi o Matias da Tropa de Elite e tal. Então, esses filmes atuais, muitos desses filmes atuais, né? Como eu estava falando, eles estão dentro dessas novas narrativas, que são narrativas muitas vezes feitas por diretores e roteiristas negros também, né? E estão tentando trazer um pouco mais de sensibilidade. Só que, de fato, muitas vezes eles acabam recebendo um pouco de críticas, né? O próprio Green Book também, ele recebeu algumas críticas, como passando por um filme onde o protagonista negro ele precisa de um auxílio de uma pessoa branca o tempo todo, né, para ele poder fazer as coisas, para ele poder atuar. Então, às vezes aparecem essas críticas, e elas são normais, né, cara? Qualquer produção artística precisa receber crítica, precisa receber comentários. Todos nós precisamos receber críticas, né? A democracia, a gente se constrói dessa forma, né? A gente melhora dessa forma, a gente se desenvolve dessa forma. Até mesmo Corra, quando o Corra foi lançado pela primeira vez, ainda no circuito fechado, o final dele era diferente. Eu não vou dar final do spoiler aqui do final original, não, né? Mas deixa eu tentar pensar uma forma de não dar spoiler, né? Mas assim,
O final do Corra, as pessoas comemoram, né? Quando uma pessoa negra assiste o final do Corra, elas celebram, elas ficam animadas, ficam empolgadas com aquilo. Qualquer pessoa branca também, né, cara? O negócio, pô, é Exatamente. angustiante para qualquer pessoa que você se coloca no lugar dele, né? Exatamente. Mas no primeiro final de Corra, o protagonista ele não sai vencendo, digamos assim, né? Ele sai derrotado. Então, quando as pessoas assistiram aquilo, elas ficaram abismadas, ficaram, porra, mais um filme que o preto morre no final, entende? Mais um filme de terror que o preto se ferra no final, né? Então, assim, as pessoas ficaram abismadas. Teve um outro filme também africano, que eu não vou lembrar agora, foi um filme egípcio, eu não lembro agora qual é o nome, mas é a história de uma mulher também, que tipo, passa várias dificuldades da vida, e ela supera tudo aquilo, ela tem uma trajetória incrível, assim, no final do filme, nos últimos segundos, ela morre atropelada, cara. Tipo, nos últimos segundos do filme, ela morre atropelada. Então, mais uma vez, sabe, as pessoas que assistiram aquele filme ficaram, meu Deus, assim, porra, não tem nenhum momento, nenhum filme que a gente saia vivo, que a gente saia vencendo. Outro exemplo desse também foi o primeiro texto que eu escrevi no meu Instagram, até antes de começar minhas publicações, que foi sobre a Noite dos Mortos-Vivos, filme de 68, do Jorge Romero, né, que mais uma vez tem essa questão, né, que foi muito criticado. Por quê? Porque o filme do Jorge Romero, ele coloca um protagonista negro, que é o Ben, né, uma parada muito inédita, assim, para 68, sabe? Era muito difícil você ter um filme de terror com protagonista negro. Na verdade, era muito difícil você ter qualquer filme com protagonista negro dentro de Hollywood, né? Mas filme de terror principalmente. E o Ben, ele é um cara que ele chega ali dentro daquela casa do filme da Noite dos Mortos-Vivos, ele faz várias estratégias para poder proteger todo mundo. Ele é um cara que ele é o herói do grupo, mais corajoso, que está tentando ajudar a salvar. E mesmo as pessoas indo contra ele, ele consegue se superar, consegue sobreviver até o último segundo do filme, assim. Aí o Noite dos Mortos-Vivos, não vou dar spoiler, porque é um filme de 68, né? Eu já posso. Enfim. Aí no último segundo do filme, assim, quando ele consegue matar todos os zumbis da região, o Ben para na janela com uma espingarda e ele tá vendo algumas pessoas se aproximarem. Então, como ele tá na janela meio que escondido, essas pessoas que estão se aproximando são policiais. E quando elas chegam, elas olham bem na janela, acham que é um zumbi que dá um tiro nele, assim. E ele morre por um policial no último segundo do filme. Aí os policiais entram na casa, pegam o pé dele, saem arrastando ele, jogam ele numa fogueira e tacam fogo nele no último segundo do filme. O cara que era o herói do filme o tempo inteiro, ele morre, assim, de uma forma bizarra, sabe? De uma forma sem sentido, né, no final das contas. Aí isso, assim... No episódio de Los Angeles, né, na década de 90, você tem tido uma transformação, né? Você teve Amistad, você teve aquele outra história americana, você teve aquele também que concorreu ao Oscar, Crash, lembra? Aham. Crash, a outra história americana, que é uma história de um extremista, né, do branco, que depois que foi preso... Os próprios do Spike Lee, né? Tipo, Faz a Coisa Certa. Spike Lee, exato. Malcolm X. O que você... O Django, o que você achou do Django? Porque tem uma galera perguntando aqui, a Lavínia tá falando que ficou com a sensação no final de que ele sobrevive, mas sobrevive meio como um vilão e tal. Não sei se eu concordo, Cara, acho que eu preciso confessar uma coisa, que Django é um filme que eu deveria rever, assim, porque eu vi Django a primeira vez, eu acho que foi em 2011, 2012, por aí, quando o filme lançou, já faz muitos anos que eu assisti Django, assim. Eu lembro de ter gostado do Django, lembro de não ter visto nenhum problema no filme, a não ser o fato, assim, dele não ser realmente o protagonista do filme, né? Mais uma vez, ele precisa ali de um auxílio de uma pessoa branca que estava o tempo todo com ele ali, fazendo as coisas para ele, né? Mas no final do filme, eu acho, inclusive, aquele personagem do Samuel Jackson incrível, assim, como uma representação de pessoas negras que, de fato, né, batem o pé ainda até hoje, achando que o racismo não existe. A gente sabe, né, algumas pessoas aí, por exemplo, em algumas instituições brasileiras, por exemplo, que querem apagar da memória negra algumas figuras como Gilberto Gil, sabe? Como Zumbi dos Palmares, entende? Então, eu acho essa uma representação muito boa, muito, muito atual, e nesses pontos, assim, eu gosto de Django, sabe? Mas é realmente algo que eu teria que rever para poder, com outra cabeça, com outro olhar, para poder tentar perceber alguma coisa, né? maravilha. Cara, se a gente continuar falando de cinema, tem muita coisa, né, A gente vai, porra. O Vitor trouxe aqui o Harry Potter e tal, o personagem do primeiro ao quinto filme, que era negro e depois ficou branco. Eu não vi tem muita coisa. Tem muita coisa legal para falar. A gente pode voltar sobre isso daqui a pouco e tal, mas eu queria, né, até porque esse é o principal objetivo da nossa live, que você conversasse um pouco com a gente sobre as questões proativas, normativas, no sentido do que a gente pode fazer para se tornar menos racista. Né? É uma coisa que eu tenho um interesse, quer dizer, é do interesse de todo mundo, né? Assim como é do interesse de nós homens que o mundo se torne menos machista, né? Nós temos mães e irmãs
e nós não queremos também ser desumanizados, da mesma forma, pessoas brancas têm interesse em ter um mundo menos desigual e menos racista. E você fez um trabalho que eu achei assim absolutamente espetacular, que é o seu manual de educação antirracista. Enquanto professor com experiência, né, a gente ter uma proposta educacional no sentido de combater o racismo e nas suas 3 instâncias que você apresenta. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que foi essa ideia, como é que surgiu, né, e quais são as suas propostas, né, e como é que a gente tem acesso a esse documento para entender um pouco como aplicar isso no dia a dia, institucionalmente, nas nossas práticas, nas nossas instituições, nas escolas, etc. Como ser um educador antirracista? Então, para começar, né, eu vou falar um pouquinho sobre o acesso, né, ao documento. Para quem quiser, eu acho que ele está na descrição do vídeo. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver. Tá, ele está na descrição do vídeo. Então, quem quiser acessar, é só clicar aqui no link, tá, na descrição, que vocês vão direto para o site do caderno, né? E o caderno é uma coisa interessante, assim, porque o João Daniel, como eu falei, como a gente falou no início da live, a gente já se conhecia pelo Descomplica, né? Já se conhecia por ali, né, como professor e tal, trabalhando junto. E o João Daniel me apresentou o Rafael, e o Rafael estava com esse trabalho, com esse projeto do caderno, e eu estava com o meu projeto do manual antirracista, né? Então eu acabei contando para o Rafael, né? Ele se amarrou na ideia, gostou muito, e o Rafael mostrou o projeto do caderno para mim. Eu também adorei o caderno, assim, olhei as possibilidades de produção dentro dessa plataforma, de você colocar imagens, vídeos, questões objetivas, questões discursivas, caixa de atenção, de observação, mas coisas assim que qualquer professor vai olhar esse material e vai adorar, sabe? Vai amar trabalhar em cima dele. Eu pensei, cara, eu acho que o caderno pode ser uma ótima plataforma para eu poder escrever esse texto, entendeu? Para eu poder escrever esse texto da forma mais interativa possível. Eu tinha pensado em outras plataformas, cheguei a pensar no Medium, cheguei a pensar no Facebook, cheguei a pensar no próprio Instagram, em dividir por tópicos e tudo mais. Só que nenhuma delas me contemplava, né? Nenhuma delas parecia interativa o suficiente. Aí, quando o Rafa me apresentou o caderno, eu olhei para aquele e falei, não, tem que ser aqui, porque vai ser a melhor plataforma que eu vou conseguir para poder fazer esse trabalho da forma mais interativa possível, assim, de uma forma que as pessoas consigam olhar esse texto e ter vontade de ler, sabe? Ter vontade de pegar e ver aquelas imagens, ver tudo aquilo, ver aquelas estatísticas e tudo aquilo, né? Então foi por isso que eu coloquei no caderno. E o caderno também tem uma opção, para quem conseguir acessar ele aí agora, de doação voluntária, né? Então eu posso deixar o caderno aberto para qualquer pessoa ler democraticamente, qualquer pessoa pode ter acesso ao caderno, e ainda assim, se você quiser colaborar, se você quiser fazer alguma doação, tem essa opção também, né? Então você pode fazer alguma doação, sei lá, a quantia que você quiser, que você acha que eu mereço, que você achar necessário, para poder apoiar esse tipo de trabalho. E por que apoiar esse tipo de trabalho, né? Porque assim a gente pode continuar escrevendo. O manual de educação antirracista ele é só um primeiro passo que eu penso, né, que eu tenho vontade. Eu estava até falando com o Rafael que outra vontade que eu tenho muito grande é de trazer esses posts meus no Instagram sobre questões raciais para o caderno também, para uma forma didática. Trazer aquilo de pensar como professores podem trabalhar dentro de sala de aula com filmes de temática raciais, né? Como os professores podem trazer esse cinema racial para dentro da sala de aula. Então, assim, com essas doações eu posso continuar trabalhando, continuar fazendo todas essas produções, continuar fazendo todos esses textos aí nos próximos meses para poder trazer esses materiais de forma democrática, com acesso aberto, né? Então, quem quiser ler, fica à vontade. Aceito críticas também, né? Sugestões, até porque é um material que a proposta dele é permanecer aberto. Ou seja, se você lê alguma coisa, discordou, se você acha que o texto precisa absorver algum outro ponto, cara, falando comigo, eu estou super aberto para poder debater, para poder conversar, para poder alterar, para poder fazer modificações. Então, sinta-se à vontade aí, quem quiser, para ler e comentar, beleza? E, assim, como eu pensei, né, nessa proposta do manual antirracista, como eu cheguei nela? Bom, a primeira coisa foi observando meu cotidiano escolar, né? Observando meu cotidiano de trabalho, os locais que eu fazia parte, olhando muito o LinkedIn de empresas, de cursos, escolas, Instagram também, conversando com outras pessoas negras também, com outros professores negros, eu comecei a pensar nessas questões. E depois que eu li aquele livro da Djamila Ribeiro, de O Manual Antirracista, eu olhei a forma objetiva como ela escreve, a forma didática, num livro tão fininho, tão pequeno, né? E que apresenta propostas concretas, de reflexões para poder ser uma pessoa antirracista. Eu pensei, cara, eu posso adaptar esse livro, eu posso adaptar essa escrita dela para a educação,
né? Eu posso adaptar essa escrita dela, isso que ela está falando, para algo, né? Para a sala de aula. Então foi aí que começou a surgir cada vez mais forte essa proposta de escrever um manual de educação antirracista, né? Então, quando eu conheci o Rafa, quando ele me apresentou o caderno, eu decidi que seria ali e comecei a produzir, comecei a escrever. E, assim, essa questão de percepção, né, da educação antirracista, como eu falei para vocês, eu já vinha estudando bastante a questão do racismo nas escolas da época do mestrado, né? Então, quando eu peguei aqueles autores, intérpretes do Brasil, quando eu comecei a tentar entender a década de 20, década de 30, eu me deparei naquele momento com pedagogos, com intelectuais, com juristas e médicos que estavam ali pensando a educação naquele momento, né? E o Silvio Almeida, que foi outra referência também muito forte para esse meu manual, ele fala uma coisa muito que é sensacional. Assim, ele diz que as reformas educacionais que o Brasil passou na década de 20 e 30, elas têm uma peculiaridade, que elas foram feitas, foram organizadas, foram planejadas por juristas e médicos, né? Então, imagina o que sai quando juristas e médicos, na década de 20 e 30, pensando dentro da ideia, da lógica da eugenia, das ciências racistas, né? O que eles não fariam com a educação, né? Então, no final das contas, acabou saindo todas aquelas reformas, né? Então, ele tem essa percepção muito aguçada sobre isso, e, de fato, foi o que eu percebi nas minhas pesquisas, né? Quando a gente para para perceber, para pensar a década de 10, década de 20, 30, a gente pode notar que o Brasil estava passando por um momento onde vários intelectuais estavam tentando entender como a república ia funcionar, né? Acabou o império, acabou a monarquia, então precisamos pensar como a república vai funcionar, o que vai ser essa bagunça aqui que ficou, sabe? O que vai ser essa meia dúzia de gato pingado, o que a gente vai fazer com esse país, né? Ou melhor, como a gente vai fazer um país com isso aqui, né? Então eles começam a pensar, e o principal ponto desses intelectuais era a questão racial. Por quê? Porque dentro dessa década de 10, dentro do final do século XIX, para eles, o maior problema do Brasil era a questão racial. Era a questão muito forte da miscigenação. Para esses pensadores, como o próprio João Batista Lacerda, que era diretor do Museu Nacional nessa época, como Ninar Rodrigues, que era uma referência também dentro do pensamento brasileiro nesse período, eles acreditavam que o Brasil estava determinado, né, estava destinado a ser um fracasso, justamente por conta da grande população negra que aqui existia, justamente por conta da intensa miscigenação. Então, que era necessário dar um fim nisso, que era necessário resolver esse problema. Então, esses pensadores, esses intelectuais começam a tentar elaborar formas de resolver esse problema. O João Batista de Lacerda ele tinha uma solução simples. Ele acreditava que se o Estado não fizesse nada, se a República não se mobilizasse, dentro de 100 anos, a população negra do país já acabaria. Né? Ele fala isso no Congresso Internacional das Raças, em 1911, em Londres. Ele fala isso, que dentro de 100 anos a população negra do país acabaria. Por quê? Porque era uma população pobre, uma população marginalizada, uma população que estava sendo afetada pelas principais doenças, então ela não sobraria, né? Ela não ia conseguir sobreviver. E a população nativa americana, menos ainda, no final das contas. Então, aí nesse período, final do século XIX, início da década de 10, essa ideia do determinismo racial era muito forte. Tanto é que Monteiro Lobato escreve nesse momento as histórias do Jacatatu, né? O Monteiro Lobato que fala muito também sobre questão racial, e ele também era outro que estava dentro dessa perspectiva de que o Brasil já deu errado. O Monteiro Lobato tem uma frase nesse contexto que é muito forte, que ele diz como um país de mulatos e mestiços pode dar certo, né? Como um país de mulatos e mestiços pode funcionar, pode dar em alguma coisa, entende? E dentro desse contexto, mais ou menos ali pela década de, mais ou menos ali por 1915, depois 1920, alguns desses pensadores começam a modificar um pouco a interpretação deles de Brasil. E eles começam a pensar cada vez mais no Brasil, não pela ideia do determinismo racial, do determinismo biológico, mas por uma ideia cultural, por uma ideia mais social. Então eles começam a trazer outras perspectivas e pensar o seguinte: ora, eu acho que o Brasil tem uma solução. Eu acho que a gente pode conseguir resolver os problemas do Brasil como? Com educação e com saúde. Se a gente conseguir resolver os problemas de doenças do brasileiro, se a gente conseguir resolver todas essas questões do interior, do sertão,
a gente já consegue resolver alguma coisa. E se a gente conseguir pegar toda essa massa que a gente tem aqui de pessoas analfabetas, desempregadas, e dar uma educação para elas, a gente consegue, no final das contas, né, resolver alguns outros problemas e preparar essa população para trabalhar ainda principalmente nas indústrias que estavam se formando nesse momento. Então, assim, a educação e a saúde, elas vão ser duas plataformas que vão tentar salvar o Brasil. Por isso, até que a gente tem o Ministério da Educação e da Saúde nesse momento, né, que vai ser o principal ministério, um dos principais ministérios do Vargas, no final das contas. Então, a educação, nesse período, vem justamente com essa proposta. Uma proposta de não embranquecer através da imigração mais, né, mas embranquecer através da educação. Aí acontece algo que eu estava até falando para o João mais cedo, né, que acontece algo muito bizarro no Brasil nesse momento, que até 1915, mais ou menos, se você pegar algumas fotos do Augusto Malta nessa época, de alguns fotógrafos famosos, você percebe que muitas escolas brasileiras, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tinham professoras e professores negros atuando. Só que quando você pega, a partir de 1920, você começa a perceber que essas fotos diminuem o número de professores negros. Se você pegar as fotos do Instituto de Educação, que era o Colégio das Normalistas na época, você percebe que praticamente são meninas brancas que estão estudando ali. E por quê? Porque esse projeto de educação voltado para um ideal de unificação nacional, né, de integração nacional, ele era um projeto que visava modernizar os professores, ou seja, modernizar os professores era dar uma formação para eles, uma formação acadêmica, né, muito mais moderna, muito mais integrada com o que eles queriam, e excluir esses professores negros, que eles acreditavam que não era algo moderno, né, que não era algo que deveria ser demonstrado. E, por outro lado, absorver essa população negra dentro da educação pública. Então, a gente tem digamos assim, essa mão dupla, né, acontecendo na educação nesse período. Então, quando chega a Era Vargas, a gente pode ver claramente isso, né? Já tem outra perspectiva de questões raciais, muito mais voltada para a questão social, muito mais voltada para a questão cultural. Gilberto Freire, em 33, lança o Casagrande Senzala, falando sobre a democracia racial, e é aí que eles absorvem essa ideia, esse mito, de que, olha só, no Brasil, nós não temos racismo. No Brasil, nós somos formados pela miscigenação, temos orgulho da nossa miscigenação, temos orgulho de sermos mestiços. Por conta disso é que nós vamos dar certo e nós não temos racismo. Tá? Então, esse discurso vai ficar muito forte na educação brasileira na década de 30. Tão forte que eles vão começar a esconder esse racismo, né, com algumas ideias de projeção do que cada indivíduo racialmente teria como características. Então, eu tive acesso até a umas provas, né, na época que eu estava pesquisando para o mestrado, que eram umas provas muito engraçadas, assim, sabe? Que o aluno tinha que responder quais eram as principais características de cada cor, né? Então, tipo assim, o amarelo é muito inteligente, mas não tem muita sensibilidade. O negro serve para fazer trabalhos com o corpo, tipo dança e esportes. O branco ele serve para fazer trabalhos de organização, né? Mais voltados para a inteligência, coisas assim, sabe? Isso era prova Então, para os essa alunos? ideia da. Oi? Prova para os alunos. Prova para os alunos, exatamente. Os alunos tinham que ir respondendo, tinham que ir marcando essas características, né? Então, essa característica da democracia racial, ela vai ser exatamente isso. Uma ideia de que o Brasil ele poderia dar certo com essa miscigenação, né, de que não existiria racismo no Brasil e que cada raça no Brasil, cada grupo no Brasil, ele teria sua própria função a cumprir para que esse país conseguisse se desenvolver. E essa ideia, né, a gente fala muito em mito da democracia racial, mas ele não é um mito, na verdade, é uma ideologia mesmo, né? Uma ideologia que foi impregnada na nossa sociedade. Ela até hoje é muito respeitada, digamos assim, muito valorizada por muitas pessoas que realmente acreditam que, de fato, não existe racismo no Brasil. Eles conseguiram vender tão bem esse peixe, vender tão bem essa ideia, que até lá nos Estados Unidos, até hoje tem muita gente lá nos Estados Unidos que acredita que não tem racismo no Brasil, né? Tem antropólogos, estudiosos americanos que vêm para o Brasil tentar entender o Brasil, para tentar entender como a gente superou o racismo, para ver como aplicar isso lá no final das contas, né? Então é uma coisa assim, muito interessante da força, dos esforços que eles conseguiram fazer e como eles resolveram isso, né? É uma Então, ideologia assim, no final das contas, o que a gente tem no Brasil é exatamente isso. Essa ideia de que exista uma democracia racial cobrindo o verdadeiro racismo que tem no cotidiano, no dia a dia, né? Então é por isso que a gente fala numa divisão do racismo normalmente em três esferas, em três plataformas. Uma ideia de um racismo individual, uma ideia de um racismo institucional e um racismo estrutural. O que seria o racismo individual?
O racismo individual seria aquele mais nítido, né? Aquele mais específico, quando você xinga alguém de macaco, quando você fala que uma pessoa negra não tem capacidade intelectual. São essas coisas muito diretas, muito objetivas, né? Que muitas vezes a gente pensa que é uma patologia, muitas vezes a gente pensa que é uma exceção, né? O indivíduo que está xingando uma pessoa negra, que está atacando, o cara que está lá no estádio, tacando uma banana para o jogador de futebol, que ele é uma exceção, né? Que ele é uma doença dentro desse sistema. A gente muitas vezes associa o racismo apenas ao crime, à questão individual. Só que o racismo ele não se fecha apenas na questão individual, ele é muito além. Então é por isso que a gente pensa em outras esferas. A esfera institucional, que é quando as próprias instituições, as empresas, né, promovem esse racismo. Como elas promovem esse racismo? Impedindo que pessoas negras cheguem a determinados cargos de organização ou de liderança, impedindo que determinadas pessoas negras acessem certos lugares, impedindo que pessoas negras falem, né? Então isso é um racismo institucional. E esse racismo institucional, ele também é muito naturalizado, né? Ele também é muito forte na nossa sociedade. Tanto é que, por exemplo, eu trabalhei durante um tempo com turismo. Então, muitas vezes eu pegava alunos de escola pública para poder levar para determinados lugares, né? E eu trabalhei durante muito tempo no Palácio Tiradentes. Então, os alunos negros de escola pública que chegavam no Palácio Tiradentes, eles não se sentiam pertencendo àquilo ali, à casa do povo, né? Eles não se sentiam como parte daquilo. Então, eles chegavam ali, eles ficavam todos, caraca, não posso tocar em nada, caraca, será que eu posso estar aqui? Será que eu posso estar presente aqui? Enquanto os alunos brancos de escolas particulares, eles já chegavam lá falando, meu pai trabalha aqui, meu tio trabalha aqui, tá tranquilo, estou em casa, já conheço, né? Então, esse racismo institucional, muitas vezes, ele atrapalha que a própria pessoa negra pense que tenha coragem para poder assumir algum cargo, né? Tenha coragem para poder enfrentar algum tipo de desafio, ou então que tenha coragem para poder se candidatar a uma vaga, porque ela já pensa de antemão que eu não posso estar naquele local, né? Naquele lugar. E, por fim, o que a gente fala de racismo estrutural é o que eu venho falando aqui bastante, né, que está associado à ideia do mito da democracia racial. A ideia de que o racismo está tão naturalizado na nossa sociedade, o racismo é uma construção política tão forte que vem aí desde há séculos, né, que vem desde a escravidão, colocando pessoas negras como inferiores, pessoas negras como na base, né, de uma hierarquia racial, que até hoje a gente acredita nisso, que até hoje isso está na nossa estrutura da nossa sociedade, né, que até hoje isso está naturalizado. E por estar naturalizado, isso se torna invisível, né? Se torna algo que a gente não percebe. A gente está passando do tempo? Não, né? Tá Não, no estamos certo, bem né? ainda, estamos bem ainda. Importante você fazer essa distinção dos três tipos de racismo, eu acho muito, muito importante. E aí, como a gente faz para combater essas coisas, né? Você tem algumas Exato. Então, sugestões. aí é outro ponto que eu gosto de falar bastante, né? Que a dificuldade de se combater nisso, né? Óbvio. Porque quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em educação, muitas vezes as pessoas pensam que educação é a solução de todos os problemas, né? Desde a década de 20, da década de 30, a educação era a solução para o problema racial no Brasil. Então, se você perguntar hoje para qualquer político, né, falar como se combate o racismo, ele vai falar, tem que investir em educação, tem que melhorar as escolas. Então, assim, a educação e as escolas elas se tornaram meio que um remédio para tudo, né? Uma solução para todas as coisas. Só que a gente não fala de fato como, né? Que educação vai ser essa? Até porque, quando a gente começa a pensar na educação e sua relação com o racismo, a gente percebe o contrário. A gente percebe, na verdade, que a educação é uma ferramenta imprescindível para o racismo existir. Não existe racismo sem educação, não existe racismo sem direito, não existe racismo sem medicina. Por quê? Porque são exatamente essas três esferas que constroem essas ideias, que constroem essa ideia de que o corpo do negro é inferior, de que a mente do negro é inferior, de que o negro ele deve ser naturalizado como algo em que deve ser submisso, né? A escravidão era um direito natural, era um direito que era defendido pela jurisprudência da época. Se a gente fala também na educação, as pessoas negras que recebem uma educação inferior também ocupam cargos, né? Também ocupam trabalhos muitas vezes inferiores, certo? Então, essas três esferas, elas são fundamentais. E a educação é muito forte nisso, né? Teve um livro que eu até estava lendo recentemente, que é esse aqui do Carter G. Woodson, que é a Deseducação do Negro. Esse cara escreveu esse livro em 1929, né? Ele foi um educador norte-americano que trabalhou com aquela população ali pouco tempo depois do fim da escravidão, né?
ele estava atuando ali na década de 10, década de 20, então uns 40 anos depois, ele pegou muitas pessoas ainda que estavam saindo daquela escravidão, e ele estava falando justamente sobre isso, que a educação norte-americana nesse momento era uma educação muito voltada justamente para desnaturalizar a ideia do negro ser negro, né? Para poder tirar a identidade do negro, para poder transformá-lo simplesmente numa massa para trabalho nas indústrias. Então ele diz que o negro, na verdade, ele não deve se educar, mas sim se deseducar. Se deseducar seria o quê? Seria justamente se desligar desses padrões educacionais que eram impostos a ele justamente pelo sistema norte-americano de educação, né? Então ele fala uma deseducação. Por quê? Porque ele diz que a educação americana está ensinando o negro a amar os gregos, a amar os romanos, a amar todos esses grupos da antiguidade, mas não ensina os negros a amarem os africanos, né? A história egípcia, por exemplo. A educação americana, nesse momento, está ensinando o negro a amar todos os cientistas europeus, os cientistas brancos americanos, mas não pensa também na ciência que era produzida no Egito, por exemplo, sabe? Então ele vai falar dessa deseducação justamente dessa forma. Então a ideia dele é tão sensacional, esse cara foi tão brilhante que ele foi um dos fundadores da ideia do mês negro nos Estados Unidos, da ideia da história negra, né? Ele foi fundamental justamente nesse contexto. Ele Então, provavelmente assim, foi através do... depois o cara da Martinica, né? Educação Anticolonial, meu Deus, me fugiu o nome. O Franz Fanon, Aimé Césaire... Fanon, né? Não é, o o Fanon Fanon também está falando disso, né? Está falando de que não adianta você só, né, fazer a descolonização, né? O Franz Fanon, ele fala que é mais importante do que fazer a descolonização é você eliminar toda aquela cultura branca dentro de você para poder ser um indivíduo plenamente emancipado, né? Descolonizado. Exatamente, nesse contexto nos Estados Unidos tem outros autores falando também, né, como o Du Bois, como o Marcus Garvey, né, que estão falando sobre essas temáticas também, né, como educar o negro nesse momento pós-abolicionista e nesse momento também de imperialismo, né, como fazer esse tipo de educação. Alguns deles tinham algumas divergências. O Marcus Garvey ele fala bastante da inclusão do negro na sociedade capitalista, né, da inclusão do negro nessa nova forma de trabalho. Outros discordam dele. O próprio movimento dos Panteras Negras vai discordar, né, porque pensava numa ideia muito mais voltada para o socialismo. Enfim, são diversas divergências que existiam nesse período, né? Mas quanto a mim, o que eu acredito, o que eu defendo, né? Assim, dentro desse manual de educação antirracista, eu deixo uma coisa muito clara, muito evidente, né? Falando que por mais que a gente tenha representatividade dentro das escolas, por mais que as escolas contratem professores negros, por mais que as escolas busquem alunos negros, nem que seja com bolsa, né? Essa representatividade é importante? Só que ela também tem um outro obstáculo, né? Que obstáculo é esse? A questão da desigualdade social no Brasil. Então, por mais que você insira essas pessoas negras dentro dessa sociedade capitalista, que elas consigam enriquecer, que elas consigam prosperar, a gente não vai ter resolvido o problema do racismo no final das contas, porque a desigualdade no Brasil vai continuar gritante. Então, o Silvio Almeida até fala que uma coisa muito, muito, muito sensata que ele diz, né? Que quando a gente faz esse tipo de representatividade, o máximo que a gente conquista é uma desgraça colorida, né? É uma desgraça onde tem todas as cores, é uma desgraça que você tem brancos e negros agora. Se antes era uma desgraça só com brancos, agora é uma desgraça com brancos e negros. Então, essa simples representatividade ela não é uma solução. Então, assim, esse manual de educação antirracista que eu escrevi, ele é muito pautado na questão da representatividade, muito pautado nessa inserção do negro dentro desse mundo capitalista, dentro dessas formas de trabalho, dentro dessas escolas e padrões de educação da elite. Mas eu tenho completa noção de que isso não é uma solução. Isso é apenas uma forma de melhorar a vida de muitas pessoas negras, e isso é uma forma também de colocar essas pessoas, esses alunos negros, pouquíssimos muitas vezes nas escolas de elite, em contato, em acesso com professores etnicamente que sejam diversificados, sabe? Você teve uma aula, acho que foi você, numa aula que você falou sua, que seus pais não queriam te colocar numa escola particular, eu acho que para você não ter contato só com aluno branco, com aluno rico, acho que foi você, né, que falou isso. Fui eu. É exatamente isso, né? Quando, no final das contas, você constrói uma escola particular, onde todas aquelas pessoas são brancas, todas aquelas pessoas são... todos os professores são brancos, aquele aluno não tem contato com o outro. Aquele aluno não tem contato com as diferenças. Dentro dessas brincadeiras aí que eu fazia de turismo, teve uma escola que eu peguei, que era uma escola que os alunos só falavam inglês, né? Eles eram educados assim. Todos os alunos eram brancos, todas as professoras eram brancas, a única pessoa negra que tinha ali era a babá que acompanhava eles, né? Era a babá que acompanhava para poder dar o remédio, dar comida para eles, essas coisas assim.
Aí, dentro do nosso trajetório, eu comecei a falar sobre escravidão e a professora disse que eles não tinham aula de escravidão, que eles não aprendiam sobre isso na escola e que eles só estudavam história da Europa, né? Então, por isso que eles só sabiam história da Europa. Então, assim, eu fico pensando, quando eu olho para essas crianças, sabe, que a única referência negra que eles têm ali é uma referência de submissão, uma referência que está ali para poder servir a eles, sabe? Essas crianças acabam crescendo justamente com essa mentalidade, né? Reproduzindo essas ideias, reproduzindo as ideias de que não existe história negra. Quando existe história negra, ela é só de escravidão, né? A história negra só é voltada para a escravidão e que essas pessoas negras estão aqui para servir a gente, né? Então, por isso que é muito importante também você ter pessoas negras nesses espaços, ter pessoas negras no ambiente escolar, porque a educação é feita dentro da diversidade, ainda mais num ambiente como o Brasil. E outra, né? Se a gente pensar em questão de racismo, não tem como a gente desassociar o racismo de questões como capacitismo, não tem como a gente desassociar o racismo de questões LGBTQIA+, desassociar o racismo do machismo. Por quê? Porque as pessoas negras também estão dentro dessas esferas. As pessoas negras também são gays, as pessoas negras também são lésbicas, também têm deficiências físicas, né? Então elas também estão dessa esfera. Então você não tem como desassociar tudo isso. Por isso é tão importante que você tenha essas formas de representatividade. Aí é algo que eu repito. Representatividade é bom? É importante? Sim. Mas essa representatividade também, sem falar nesses outros parâmetros, sem falar nessas outras questões, sem falar em desigualdade social, o máximo que a gente vai ter vai ser uma tragédia colorida, né? Uma desgraça colorida no final das contas. E por aí eu vou, né? Falando um pouco mais sobre essas questões de representatividade. Eu falo da questão que é muito importante também, de você dar voz a esses alunos e funcionários negros dentro das empresas, porque muitas vezes o primeiro contato que a criança tem com o racismo é dentro da escola, né? O primeiro contato que ela tem, por mais que dentro da família dela, ela tenha uma família só de pessoas negras e não saiba o que é racismo, quando ela chega na escola e começa a descobrir que o lápis cor de pele não tem a pele dela, que o lápis cor de pele é rosa, rosado, quando ela começa a descobrir, né, que ela não pode ser a princesa na peça, da protagonista, porque ela é negra, e na Europa as princesas são loiras e brancas, ou então que elas começam a perceber que as boy bands do momento, né, não tem ali a cor dela, essa criança começa a conviver com um racismo cada vez maior. Né? Então, essas crianças precisam se expressar, né? Esses jovens precisam se expressar, precisam falar também. Então, eu dou algumas dicas, assim, algumas ideias de projetos e orientações para pessoas, para professores e educadores que queiram tentar entender como conversar isso, de que forma botar isso para fora, de que forma comunicar, né? E a primeira delas que eu falo, né, que é muito importante, é que isso seja feito de forma discreta, né? Que isso não seja feito de uma forma extravagante. Assim, não vamos botar um microfone na mão da criança, num palco na frente da escola inteira, para ela falar o que é racismo, né? Isso não tem sentido, assim. Então, essa criança precisa conversar com alguém dentro da escola, com alguma orientação, que queira falar sobre aquilo também, que tenha, se sinta à vontade. Por isso que é importante ter orientadoras negras dentro daquele contexto, para poder conversar sobre isso e para poder desenvolver esses projetos dentro da escola, né? Para poder dar voz para essas crianças. Teve uma situação muito bizarra numa escola que eu passei uma vez, que foi em 2018 isso, né? Que tinha um aluno na escola que ele era anão e ele era bolsonarista, né? Ele era muito bolsonarista, assim, ele amava o Bolsonaro, né? Aí ele virou para mim e falou ali, Guilherme, por que você gosta do Bolsonaro? Quer dizer, por que você não gosta do Bolsonaro? Eu, pô, cara, o Bolsonaro é homofóbico, o Bolsonaro tem um monte de problema, né? Isso em 2018, quando a gente não sabia metade dos problemas dele, né? E comecei a falar tudo isso. Aí ele virou para mim, não, mas homofóbico não é um problema, né? Eu, não, claro que é. Ele, não, Guilherme, você, como assim? Ninguém gosta de gay. Aí começou a falar isso. Aí nessa chegou uma coordenadora do lado, que estava ouvindo, aí veio conversar com a gente, aí ele perguntou para ela se ela tivesse uma filha, um filho que fosse homossexual, como ela reagiria, se ela aceitaria. Ela ficou tipo, eu acho que não, né? Não sei. Juro pra você, assim, ela deu esse tipo de resposta, sabe? Uma coordenadora da escola. E eu fiquei ali naquela situação de que, tipo, caraca, sabe? Se a coordenadora da escola, né? A coordenadora pedagógica da escola tá falando isso, entende? Que tipo de diálogo essas pessoas têm dentro da escola? Que tipo de conversa? Não tem espaço para isso, né? O que esperar das pessoas que sejam gays dentro desse colégio? Eles não vão ter com quem conversar. Então, por isso que é muito importante você ter essa representatividade dentro desse âmbito das orientadoras, dos grupos, né, pedagógicos, que seja voltado para a orientação, para que essas pessoas possam abraçar esses alunos e não simplesmente empurrar esses alunos, né? Então são essas pautas que eu estou colocando nesse manual, sabe? O quanto é importante que você tenha essas representatividades dentro da escola para que elas possam falar sobre, né? Para que elas possam
não necessariamente protagonizar, né, mas que elas possam puxar essas pautas, puxar reivindicar essas questões, né? Isso é muito importante, isso é fundamental. Eu me lembro, o Gustavo está falando aqui, né, de que depois nos perguntamos por que somos um país racista, onde ninguém conhece um racista. Todo mundo concorda que o país é racista, 90% talvez. Mas você pergunta se a pessoa é racista, 95% fala, não sou racista, não conheço racismo. Eu me lembro de ter vivido uma coisa dessa também na escola, uma professora, que era uma professora de francês, a filha dela estudava, era uma menina muito bonita, estudava na mesma turma que eu. E aí alguém estava falando desse assunto, discutiu esse assunto, e ela falou, não, mas eu jamais deixaria minha filha namorar uma pessoa negra, um negro. E aí, mas por que não? Qual o problema? Então, não é que eu sou racista, mas imagina os meus netos, né? Ia ser muito difícil para eles, ia ser muito difícil para eles, né? Porque a sociedade é muito racista. Não, a sociedade exatamente. racista vai ser muito difícil para todo mundo. Eu quero bem para os meus netos, nem vai ser bom para ele, nem para ela, nem para ninguém. Uma coisa bizarra, né? Tipo eugênica, quer dizer, uma professora que dava aula numa escola, que estava ali com outras pessoas. Não? Para mim, aquilo já era um absurdo completo, total. Mas é isso que você estava falando. Quer dizer, as pessoas, se não têm essa sensibilidade, como é que vão poder educar nesse sentido? E nesse sentido, Exatamente. eu acho que o Tem manual até racista... uma pesquisa, tem até uma pesquisa que saiu recentemente de umas estatísticas, né? Que, tipo, eu não lembro os números agora, então eu vou dar alguns exemplos, né? De, tipo, 80% dos brasileiros dizem que o racismo não existe no Brasil, né? Mas, em compensação, Ninguém se 100% dos racismo. brasileiros dizem que já viram uma situação de racismo. Entende? Tipo, as pessoas têm medo de admitir que o racismo existe no Brasil justamente por conta desse mito. Aí tem até um caso, né, dentro dessas pesquisas que eu fiz dentro dessa década de 20 e 30, tem um caso muito interessante de uma aluna, uma menina indígena, no caso, né, que ela foi adotada por um casal de um homem e uma mulher brancos, ricos da cidade do Rio de Janeiro. E essa menina, se eu não me engano, eu acho que ela se chamava Jacira, alguma coisa assim. E a Jacira foi ser matriculada numa escola de freiras aqui no Rio de Janeiro, uma escola particular, onde só tinham alunos brancos. E as freiras não aceitaram a Jacira ser... Isso em 1944, tá? Isso em 1944. As freiras não aceitaram a menina ser matriculada na escola. E a justificativa que as freiras deram para o jornal foi de que, pelo fato dela ser indígena e os outros alunos serem brancos, ela ia sofrer racismo dentro da escola. Né? Ela não poderia ser aceita porque os outros alunos da escola, no final das contas, não aceitariam a menina. Né? Ou seja, o papel da escola de educar aquelas crianças desapareceu completamente. Aí foi muito engraçado assim, a mobilização dos políticos e da imprensa na época, porque eles não sabiam como lidar com aquilo sem admitir que existia racismo no Brasil. Né? Então a imprensa começou a dizer que as freiras não aceitavam a menina porque as freiras eram nazistas, que as freiras eram alemãs refugiadas no Brasil e que elas eram nazistas e que isso era culpa do Hitler, não era culpa do Brasil. Né? Depois descobriram que as freiras não eram nazistas alemãs, elas eram, na verdade, polonesas que se refugiaram no Brasil por conta justamente do Hitler. Aí, nessa brincadeira toda, o próprio Gustavo Capanema, que na época era o ministro da Educação e da Saúde, ele veio dar uma entrevista para o jornal para poder afirmar que não existia racismo no Brasil e que as freiras estavam certas, né? Que a menina não podia ser educada numa escola só de crianças brancas porque ela ia sofrer algum tipo de retaliação e que ela tinha que ir para outra escola de freiras que tinham crianças negras e crianças indígenas e miscigenadas, né? Olha, não tem então, racismo assim, no Brasil, mas se ela entrar na escola, ela vai sofrer racismo. Mas não tem racismo no Brasil. exatamente, né? Não Então tem é uma racismo história no Brasil, que a gente nem deixa ter racismo no Brasil, porque para ter racismo, a criança tinha que estar na escola. Sim, Isso é sim, real, sim. é totalmente louco, né? Tem até um quadro do Fábio Porchat que ele fala essa piada, né? Que ele fala, não, minha empresa não é racista de jeito nenhum. Minha empresa não é tão não racista que eu nem contrato pessoas negras justamente para não ter racismo na minha empresa, sabe? É meio que essa lógica, né? De que a gente não tem racismo, mas, ó, em compensação, pode ter alguma represália, né? Algum problema. Que coisa impressionante. Aqui tem alguns depoimentos, né? A Gabi falando que na escola de inglês dela, uma menina de 8, 9 anos de idade chegou para ela e disse que ela não devia estar lá porque ela era preta e parecia pobre. E uma menina de 8, 9 anos de idade, com certeza absoluta, não é? Não, ela aprendeu isso em algum lugar. Ninguém nasce racista, né? Você é socializado num determinado convívio onde você não tem representatividade, onde você Exatamente. não encontra pessoas negras e todas as pessoas negras estão lá para te servir. Né? Ou tem uma aparência que é diferente da sua. Então você não consegue se igualar a ela, você não olha para ela e não enxerga isso. Né? Que eu acho que, em algum sentido, meus pais tinham essa consciência e me colocaram numa escola pública justamente porque tinha essa diversificação. Mas era todo aquele ambiente, muito pior do que você, né? Porque você ainda é mais novo que eu, né? De piadas racistas o tempo inteiro, de desvalorização, isso que o Gustavo falou, né? De chamar de Pelé, de Buiú, de apelidos que eram
apelidos estereotipados ou, pior ainda, né, desumanizantes, né, silenciadores. Porque é a coisa do racismo institucional e do racismo estrutural que você mencionou. Bom, já estamos chegando aqui no final, né, da nossa live. Foi muito, muito incrível o bate-papo. Né? Queria saber se você tem aí algumas considerações finais ou coisas ou sugestões a dar e tal, né, para que cada um de nós possamos, de alguma maneira, na nossa prática cotidiana, como estudantes, como professores, como educadores, como profissionais, tentar romper com esse racismo estrutural, institucional e individual. João, assim, eu acho que a principal coisa que as pessoas devem fazer, não só para a questão do racismo, né, mas para tantos outros problemas que a gente tem na nossa sociedade, é escutar, sabe? Ouvir um pouco, né? Às vezes a gente precisa um pouco, tipo, fechar a boca e ouvir o que o próximo, o que o outro está sentindo, o que o outro está falando. Então, assim, durante a faculdade, eu entrei muito em contato com o movimento feminista. Algo que, quando eu estudava na minha época de escola, eu não tinha a menor noção do que era. Para mim, o movimento feminista era coisa do passado, sabe? Coisa das feministas que queriam conquistar voto. Eu nem sabia que isso existia atualmente, né? Então, quando eu entrei na faculdade e tive contato com isso, eu comecei a perceber que muitos homens queriam sabe, bater de frente, queriam enfrentar, queriam manter aqueles seus benefícios, aqueles seus privilégios de qualquer forma. E, cara, às vezes, assim, a gente só tem que parar e escutar, sabe? E ver o que as outras pessoas estão pensando, o que as outras pessoas estão sentindo, né? Então, eu como homem mesmo, assim, ouvindo muitas mulheres, ouvindo muito pensamento feminista, lendo sobre também, né? Não é porque o fato de eu ser homem que eu não possa ler autoras feministas, autoras que falem sobre feminismo. Li há pouco tempo até a Bell Hooks, que é incrível, sabe? É uma mulher negra, feminista, que está falando sobre educação dentro desses parâmetros. E, cara, isso é o fundamental, é essencial você ouvir o outro, né? Então, quando você para ouvir, quando você para estudar, você começa a compreender cada vez melhor esse outro, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão sentindo. Você começa a se entender melhor também, perceber seus privilégios, perceber como essa sociedade, né, acaba te privilegiando de algumas formas que você nem imaginava, sabe? Como eu podia ter o privilégio, por exemplo, de andar à noite na rua sem ter algum homem tipo, atrás de mim, me assobiando, me ameaçando de me estuprar, sabe? Eram coisas que eu não percebia que eu comecei a perceber. E com racismo é a mesma coisa, né? Quanto mais você ouve, quanto mais você estuda, quanto mais você lê sobre, melhor você consegue desenvolver uma imagem, né? Uma compreensão dessa questão que é tão importante para o Brasil. Eu falei no início da aula e repito, né? Eu acredito que não tenha um intérprete do Brasil, eu acredito que não tenha uma pessoa que tenha pensado no Brasil, desde Von Martius, lá no HGB, ao Van Hagen, até hoje, sei lá, pegar a Anitta, não tem uma pessoa que tenha tentado interpretar o Brasil que não tenha passado pela questão racial, sabe? Então, qualquer livro que você pegar para ler, para falar, ou ele vai estar falando diretamente sobre a questão racial, ou ele vai estar falando indiretamente sobre a questão racial, entende? Ele vai estar, de alguma forma, colocando isso, né? Então, assim, você vai ter aí um leque de bibliografias, leituras, que é um leque riquíssimo, que é um leque gigantesco. Eu, por enquanto, assim, para qualquer pessoa que não tenha uma especialização nisso, qualquer pessoa que nunca tenha lido nada sobre isso, não indico, por exemplo, que vai ler um Florestan Fernandes, que vai ler um Casagrande Senzala. Mas, por isso, a Djamila Ribeiro tem uma coleção de livros atuais que é muito boa, que tem o livro dela de Manual de Educação de manual de antirracista, tem o livro dela sobre o lugar de fala, tem um livro dela do Silvio Almeida também sobre racismo estrutural, que são livros muito objetivos, que são muito direto ao ponto, que tem uma linguagem muito didática e simples de entender, né? Então, se você quer começar agora a fazer isso, a estudar isso, a ler sobre, eu indico muito essas leituras, além do meu próprio manual, né? Se você for lá dar uma olhada, eu indico muito essas leituras. E indico também a escuta, né? Que você pare para ouvir essas pessoas e depois de fazer essas reflexões, que você aplique essas coisas no seu dia a dia, né? Que você saiba como utilizar isso na sua forma de trabalho, no seu cotidiano, nas suas relações pessoais, sabe? Como uma forma de lidar com o próprio mundo e lidar com você mesmo. Então, essa é a minha orientação final. Assim, eu acho que todo esse texto que eu escrevi, ele meio que se resume a isso, né? Ouvir, entender, ler, estudar e refletir sobre, no final das contas. Magnífico, querido. Muito obrigado, eu aprendi muito com você. Queria te agradecer imensamente todo esse trabalho, tanto no Instagram, que eu já sigo e sou fã, quanto no Manual do Caderno, no Manual Antirracista, no Manual de Educação Antirracista, que eu li e que eu recomendo que todos que estão assistindo agora e que estão assistindo depois, né, porque vai ficar gravada a live, então muita gente vai assistir ainda, né, para quem não está tendo a oportunidade de assistir agora. Não é para acessar aqui no link, é gratuito, quem quiser contribuir pode contribuir como quiser.
e conhecer também o caderno. Foi muito legal e eu te agradeço demais aí a oportunidade de nos ensinar. João, que também eu agradeço muito, assim. Foi algo que eu estava até falando com o Rafa, outra pessoa que eu agradeço muito também, por estar aqui e ter essa oportunidade de estar conversando sobre racismo, de estar conversando sobre educação, que é algo fundamental, né? Que é algo essencial para a nossa sociedade. Então, para mim, é um prazer estar falando sobre esses temas, estar conversando, dialogando. Hoje mesmo, outras pessoas me chamaram no WhatsApp, convidando para poder fazer outras lives, fazer outros bate-papos, né, sobre isso. Amanhã, a gente vai ter uma aula lá no Descomplica, às 6 horas, eu acho, 6 horas ou 6h30, por aí. Depois você vê lá no canal Descomplica, falando sobre afrofuturismo, que é uma outra interpretação da questão racial, também muito interessante, também muito Wakanda intrigante. Forever. Então, se vocês quiserem conhecer, se aprofundar ainda mais nessas questões, convido vocês a assistirem esse aulão sobre afrofuturismo, que vai estar demais. E para quem quiser continuar conversando sobre, quem quiser depois falar comigo sobre o Manual de Educação Antirracista, me segue lá no Instagram, @guipraca, que eu também estou super aberto, meus alunos estão lá, meus alunos estão aí, sabem disso, respondo todo mundo, falo com todo mundo, então qualquer crítica, qualquer coisa que queira falar comigo, só me chamar lá que eu também respondo. É isso, valeu, galera. Valeu E muito demais, obrigado Pedro. mais uma vez a Clipping, ao João Daniel e ao Rafa aí por terem ajudado nesse evento, né? Por terem proporcionado esse evento. Valeu demais, Gui. Um grande abraço, cara. Valeu, grande abraço.